Uma dúvida que as pessoas têm bastante, Guido, porque nós sabemos que algumas áreas, né, onde requer baixa qualificação, as pessoas conseguem um visto para vir trabalhar aqui para os Estados Unidos. E, geralmente quem pede é a empresa. Você já chegou a pesquisar alguma oportunidade assim de trazer trabalhadores de fora? Porque às vezes tem brasileiros que querem vir atuar nessa área, ou às vezes tem até latinos, né, o pessoal aqui da América, né, do Sul, né, da América Central, que quer vir trabalhar nessas áreas que sabendo que o valor do dólar é bem mais alto, acaba encontrando uma oportunidade de mudar de vida. Você já pesquisou essa questão de trazer trabalhadores de fora com visto de trabalho? Assim, eu nunca pensei em exatamente fazer, que seria o Web3, né? De fazer um processo desse em cima de funcionários de fora, porque eu sei que, por exemplo, no Brasil nós temos. Os brasileiros são muito versáteis. O brasileiro trabalha em tudo, ele faz tudo. Se tiver que fazer se ele tiver trabalhando na grama, tiver o cara pedir para trocar um lustre, ele sabe fazer. Se ele não souber, ele vai lá olhar para como é que é. Se o cara está trabalhando num serviço, tem que trocar uma planta, arrancar uma árvore, botar outra, ele vai, mesmo que ele nunca tiver feito, ele vai fazer. O trabalhador brasileiro, ele é muito bom. Mas você não consegue, eu acho que para você trazer um funcionário de fora para cá, se depende de muitas outras coisas em relação à família, à imigração, o que ele vai vir, o que ele vai fazer, se você vai dar uma esperança. O processo é demorado, entendeu? E eu não sei como funcionaria um EB3 de uma pessoa que vive no Brasil, quando ela tivesse aprovada, ela viesse para cá. O que muito acontece é esse processo acontecer com pessoas que já vivem aqui nos Estados Unidos. Então, é dessa forma que eu vejo acontecer o EB3 na maior parte. É verdade, cara. E até porque, né, eu imagino que, enquanto empresário, imagina, a gente gasta bastante, né? Eu estou só analisando a situação. A gente gasta bastante num processo, né, que é caro, né, o EB3, ou pode ser até o H2B, se não me engano, que é para não qualificados. E às vezes essa pessoa vem para cá, ela se qualifica e ela acaba indo para uma outra empresa. E aí todo aquele investimento que você fez enquanto empresário, além das outras despesas que você mencionou, impostos, seguro e muitas outras coisas, aí essa pessoa pega e vai para uma outra empresa. Então, muita gente às vezes se pergunta, nossa, por que as empresas não contratam brasileiros de fora com visto de trabalho? Na teoria é muito bonito, mas na prática enfrenta tudo isso, né? Porque o que acontece? Você tem que arcar com todas as despesas, advogado, taxas do processuais, tudo. O processo é muito custoso para o empresário para você fazer dessa forma. Só que se você tiver realmente uma necessidade, um exemplo, vamos dizer assim, o cara tem uma construtora, ele precisa de um engenheiro muito capacitado que para trabalhar junto a ele, vamos falar de brasileiro, né? Que o cara fale a tua língua, que seja um ótimo profissional, tal. Aí você vai gastar uma grana em cima de um profissional que realmente vai trabalhar contigo durante bastante tempo, ele vai ganhar muito bem. Agora, no meu caso do landscape, ele é um funcionário, ele é uma profissão básica. Então, o valor de salário não é muito alto, é um valor de entrada básico, e você consegue pessoas aqui, tanto hispanos, porto-riquenhos, americanos mesmo, brasileiros mesmo, que têm autorização de trabalho, e você consegue pessoas para trabalhar que às vezes não estão engajadas na profissão dela, mas precisa de trabalhar. É onde acaba acontecendo com a gente de você ter um funcionário que trabalha durante um ano e meio e vai embora porque depois daquele ponto ele conseguiu se engajar na profissão dele. Isso acontece muito. Aqui tem muita gente que trabalha, designer gráfico, o cara é profissional da área de comércio de carro, às vezes não consegue trabalho com vendedor, o cara é metalúrgico, ou sei lá, de um monte de Você coisa. Ele já não vai pegou, conseguir. você já teve funcionários assim que eram uma profissão totalmente diferente e atuavam aí, né?
como landscaper? Já, já tive várias pessoas que e até tentaram trabalhar no ramo delas, conseguiram algum emprego, mas não se adaptaram. Porque às vezes a pessoa trabalha com alguma coisa que não é muito, é diferente. Você pode trabalhar ser um profissional de uma área e você chegar aqui, aquela profissão da tua área lá não é a mesma aqui. Então, Interessante. então você às vezes tem um funcionário, tem um cara que é muito bom. Eu já tive advogado trabalhando para mim. Eu Sério? já tive pessoa com formação de engenharia trabalhando também. Mas às vezes assim, o cara veio, ele precisou de aprender, precisava de trabalhar, tinha que trabalhar, e eu sabia da situação dela, e a pessoa, inclusive, dizia que se ela tivesse oportunidade para trabalhar no ramo dela, ela iria trabalhar. Aí eu sempre peço à pessoa o seguinte, falei assim, olha, eu vou gastar um tempo contigo, vou te ensinar. Se você tiver que sair, me dá um tempo para me formar um outro cara. Não me deixa na mão de um dia para o outro. E algumas pessoas dessas que vieram trabalhar comigo, apesar de tudo, falaram assim, amanhã não vem mais e pronto. É assim, cara? É tão triste isso aí, né, Guido? É. Aqui nos Estados Unidos é assim. Da mesma forma que eu viro para um funcionário e falo assim, amanhã você precisa vir mais. E da mesma forma ele vai virar para mim e falar assim, olha, a partir de amanhã eu não trabalho mais. Eu já tive funcionário que eu tinha viagem marcada, compromissos, viagem que eu tinha programado tudo, sabendo. O cara me avisou na semana que eu ia viajar que eu não ia trabalhar mais no dia seguinte. Eu falei, cara, tu sabe que sexta-feira eu tô indo viajar, como é que tu me avisa na terça que tu não vem na quarta mais? E aí você teve que cancelar. Não, eu tive que me virar, né? Eu tive que contratar, aí você corre atrás de contratar uma pessoa, aí você não consegue pagar o preço que você tem disposição para pagar, você tem que pagar mais, você tem que se virar para poder o serviço não parar. Eu também, eu não tiro férias longas, eu passo 10 dias fora no máximo. Eu viajo numa sexta, volto no outro domingo, procuro fazer assim, eu procuro viajar no final do ano, quando a empresa dá uma parada de uma semana, entre o Natal e Ano Novo. Assim, eu tento viajar nas épocas que realmente se encaixam para mim viajar. Eu tenho que fazer desse jeito. Agora, quando eu preciso, por alguma emergência, fazer alguma viagem, eu vou. Mas aí também o negócio tá andando. E a minha esposa, ela conhece toda o gerenciamento do serviço. Então, se eu preciso de um gerente, uma pessoa para fiscalizar, ela faz também. Eu, quando estou com a minha equipe, estou fiscalizando, estou gerenciando, não tem problema. Agora, quando você deixa, mesmo você deixando tudo encaminhado para ser feito, existe a chance de alguma coisa dar errado. E você tem que ter um jogo de cintura para resolver. Você tem que ser um gerente versátil. Até interessante você falar sobre isso, que eu imagino que às vezes, né, tem pessoas que fazem, né, caquinha na casa dos clientes e tal, e aí é o patrão que tem que ir lá dar a cara para bater. Você já passou alguma situação assim complicada, às vezes com um funcionário na empresa, né, executando o serviço na casa do cliente, que deu merda, e aí você teve que ir lá resolver? Já acontece. Eu já tive reclamação de às vezes um serviço que não foi bem executado e eu tenho conhecimento de fazer o trabalho, então eu mesmo ter que ir fazer, porque não tem jeito. Tem hora que, por exemplo, você não pode parar uma equipe que está rodando um schedule que para. Ih, eu acho que acabou a bateria dele. Eu tava aqui mal ouvindo. Que será que acabou a bateria dele? Na hora que o negócio tava ficando bom. Deixa eu mandar aqui o link para ele. Só um minutinho, galera. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Como eu estava dizendo, eu não sei se pegou isso antes de cair. Quando a tua equipe está rodando uma rota, um schedule, você não tem como voltar atrás para poder refazer, porque você não consegue, você tem tudo com tempo, como eu te falei antes lá. Toda a minha programação eu faço em relação a tempo de trabalho, execução de serviço e tempo de trabalho para você trabalhar 8 horas por dia, né? Qualquer tempo a mais que o funcionário trabalha, eu tenho que pagar hora extra. Então, você tem que ter uma administração muito boa de serviço.
E você não tem como ter uma equipe de backup. O backup, às vezes, sou eu, entendeu? Bacana. E para a galera saber, Guido, quanto que ganha em média assim, um profissional de landscape, às vezes um que está começando e um que já é profissional, assim, só para a galera saber assim, uma média de ganhos. É, hoje eu vejo empresas que pagam a partir de US$ 12 por hora até US$ 20 por hora. Isso depende muito da função que a pessoa executa e do local que ela trabalha. Porque eu sei que tem lugares que pagam mais porque os valores de serviço são maiores e os trabalhos são mais delicados. Então, assim, a média de salário dos funcionários da minha área aqui é em torno de US$ 15 por hora. Bacana. E se tratando da Flórida, é um salário bom. Porque se você pensar que uma pessoa, se ela trabalhar a 15 por hora, ela vai ganhar, durante 8 horas por dia, vai ganhar 120. Se é uma pessoa que não tem uma família muito grande, um filho, a mulher trabalha também em alguma outra área, tal, dá para ela ter uma vida legal, entendeu? Agora, se você é uma pessoa gastosa, né, uma família gastosa, tal, e quer ter muita coisa, já fica apertado. Complicado. E até falando nessa questão de gasto, né? Hoje em dia a gente sabe que as coisas estão um pouco caras aqui nos Estados Unidos, né? Ainda não se compara ao Brasil e outros países. Mas falando um pouco de custo de vida, quanto que você gasta assim em média para manter a sua família? Você que é casado, tem filhos, quanto que é o seu custo de vida aqui nos Estados Unidos? Só para a galera saber uma média assim. Então, nesses últimos meses aí, nós chegamos a ter a gasolina na época da pandemia, aqui na Flórida, chegou a custar 1,45 o galão. Hoje, a gasolina aqui está 3,30. Então, se você for ver, está mais do que o dobro do que foi no auge da pandemia. O valor médio aqui na Flórida sempre foi em torno de 2,20. Hoje está $1 mais caro. Todo esse custo se transforma lá no final do mercado. Todo esse aumento de custo, né, da gasolina, e os salários acabam que não conseguem ter sido aumentados porque o serviço que você está prestando, no nosso caso, não consegue acompanhar essa inflação que houve. Então, você tem que pensar assim, se você for imaginar uma pessoa com um padrão de vida legal, você conseguir ter teu carro, 2 carros parados na garagem, conseguir gastar um dinheirinho, você ter telefone, se você tem aluguel, se você tem a tua casa. Eu acredito que hoje uma pessoa consegue viver muito tranquila tendo uma receita de US$ 5.000 por mês. Vamos dizer assim, a família tendo essa receita, ela consegue. E se você for imaginar que esse valor, um cara trabalhando no landscape, se for ele ou dele trabalhando de outro cara, ele consegue fazer esse dinheiro. Se você for imaginar, essa pessoa consegue ter um dinheiro desse. Dá para ela poder pagar todas as despesas dela e ainda guardar um dinheirinho todo mês. Você vê um aluguel de uma casa aqui na nossa região aqui, uma casa vamos dizer, uma pessoa que tenha um filho, né? Uma casal com um filho, vai ter uma casa de 2 quartos, um apartamento de 2 quartos. Não vai gastar mais de US$ 2.000 de aluguel.